porque eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequenas empresas há mais de 12 anos, e o meu propósito aqui é ensinar empresárias a justamente assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses. E a ideia hoje é sempre trazer reflexões, pensamentos, trazer ferramentas que possam ajudar vocês de uma forma prática no nosso dia a dia como empresárias, né? Então tá, hoje o tema foi de algo que eu ouvi no grupo de mães da escola da minha filha e também de uma paciente que eu atendi ontem, né? Ambas empresárias. E me chamou a atenção porque isso é algo que realmente saiu da boca de empresárias, então é algo que incomoda. E aí eu lembrei um pouco da minha história, como que foi. O que eu ouvi dessa primeira mãe, né? Ela tá grávida e ela falou assim, meu Deus, eu vou ganhar bebê daqui a pouquinho e eu não acho ninguém para ficar no meu lugar. Ninguém, né? Tem um menino que trabalha com ela, não faz o que ela faz e ela tá procurando pessoas que ninguém faz o que ela faz, né? E ontem a mesma coisa, eu vou ver da minha paciente falando algo muito próximo. Que ela precisa assumir um projeto novo e ela não tá conseguindo passar a atividade dela para a menina que faz o financeiro. E aí eu acho que é importante falar sobre isso, realmente é um assunto que acontece no nosso dia a dia. Eu mesma, né, passei por isso quando ganhei a Liz, há 2 anos e meio atrás. Então, eu vou trazer um pouco sobre o que eu fiz e que funcionou, né? E, de repente, até coisas que eu fiz e o James fez na pastelaria que não deu muito certo, tá bom? Então tá, o que normalmente acontece quando a gente se afasta e não tem uma pessoa que dê conta daquilo que a gente faz? Gera uma insegurança geral, né? Então, assim, insegurança nossa, que tá se afastando, insegurança da equipe, que fica solta, fica com medo, como que vai ser agora. Os funcionários, de forma geral, eles ficam perdidos, porque nós, empresários, estamos na posição de quem direciona tanto a equipe quanto as atividades, as estratégias. Então, de forma geral, os funcionários ficam perdidos quando a gente se afasta, consequentemente vão ter baixa produtividade, porque eles vão levar mais tempo tentando encontrar a maneira que deveria ser feita, né? Porque não se trata só sobre executar o serviço, mas eles vão ter que pensar algo que a pessoa que pensa se afasta, então deixa esse vazio. E além, claro, da coisa mais tradicional que sempre acontece, os erros. Então, aumenta consideravelmente a quantidade de erros quando os empresários costumam sair de cena. E isso não é só em situações assim, eu vou ganhar meu bebê, vou me afastar por 1 mês, 2 meses, né? Acontece muito, por exemplo, né, a empresária sai uma tarde, quando ela volta acontece um monte de problema e ninguém soube resolver, ficou todo mundo batendo cabeça e, né, enfim, todo mundo estava perdido e ninguém conseguiu manter a produtividade ou conseguiu manter as coisas fluindo. Enfim, né? Tem esses problemas que eu trouxe agora, quando se afasta, e podem ter vários outros, né? Que aí vai depender da rotina de cada empresa, da cultura de cada empresa. Mas a live hoje não é sobre como achar o funcionário perfeito, o funcionário ideal, que vai dar conta daquilo que eu faço. Desculpa frustrar vocês, mas não vai ser sobre encontrar alguém que dê conta. Porque, na verdade, não é simples, né? Não tem como a gente achar alguém que faz tudo o que a gente faz, por alguns motivos óbvios. Se eu sou dona da empresa, a empresa tem a minha cultura, ou seja, ela é a tradução do meu jeito de pensar, do meu jeito de funcionar. Então, por mais que eu traga uma pessoa maravilhosa, com toda uma experiência, formada em Harvard, com PhD, ela vai sentar na mesa que supostamente é a minha e ela não vai executar como eu executo. Então, a pessoa não vai fazer o que eu faço. E um segundo ponto bem importante, que eu falo para todos os empresários que eu atendia na minha vida, assim, falava muito quando eu trabalhava no Sebrae. E eu dizia a eles assim, porque as pessoas não fazem como eu faço. Porque eles não pensam, são coisas óbvias, os funcionários não pensam como eu penso. E eu falo, é verdade. Porque se eles fizessem o que tu faz, ou pensassem o que tu pensa, ou mais ainda, entendesse como tu entende, talvez eles fossem dono de empresa. Né? Parece meio óbvio, porque é isso. O funcionário, querendo ou não, ele não tem a experiência que tu tem. Ele não passou pelas adversidades que tu passou, ele não aprendeu tudo que tu aprendeu, então com certeza ele não vai ter a competência que tu tem. Se ele tivesse essa competência, certamente ele já estaria num cargo de gerência, ou talvez nem estivesse mais contigo e teria aberto a empresa dele. Muito provavelmente foi assim contigo. Por ser um funcionário fora da curva, que se destacava, tu saiu e montou o teu negócio. Né? Então, funcionários bons têm essa tendência, né? Então, é claro que a gente não vai achar esse funcionário maravilhoso em todos que a gente tem. E tá tudo bem, eles não precisam ser como nós.
Eles precisam executar bem o serviço deles. Então, a live hoje, ela não é sobre encontrar uma pessoa ideal para fazer tudo que tu faz, mas é uma oportunidade para tu entender que tu não pode ser uma engrenagem, uma peça da engrenagem da tua empresa. Tu tem que sair dessa situação, desse lugar de um parafuso que está rodando. Como assim, Ju? Eu não quero dizer que tu não faça parte da empresa, tu faz, obviamente, mas tu não pode fazer parte daquele rolamento. Tu tem que ser a parte que, sei lá, tá fora. Sabe, é o combustível, vamos dizer assim, que vai rolar por tudo. Não pode ser um pedacinho daquela engrenagem. Porque se tu tiver nesse lugar de uma engrenagem, e se tu sair, vai estragar. Vai fazer falta, com certeza. Essa é a grande verdade, né? Então, tu não pode ser uma peça fundamental da tua empresa. Se tu for, tu não vai conseguir te afastar. Sinto te dizer, não existe mágica, não existe uma varinha de condão que tu clica na pessoa e aquela pessoa pronta agora está pronta, porque não existe. Pelo simples fato de tu estar ocupando uma posição que tu não deveria estar. Eu não sei se está muito claro, mas eu vou explicar melhor, né? O que é comum as pessoas me dizerem quando eu digo, olha, empresária, sai da posição de ser funcionário, tu tem que te afastar, tu não pode estar nessa posição. A pessoa vai dizer, mas não existe isso. Se eu me afasto por horas, já dá BO, né? A coisa já não é feita. Ou também me dizem muito assim, eu não posso sair dessa função porque eu não tenho dinheiro para botar outra pessoa, então eu fico nessa função. E é justamente esse problema de tu estar na função de alguém que acarreta o problema de tu não encontrar ninguém. Porque tu não tem que estar nessa função, já tem que ter uma pessoa nesse lugar. Para explicar um pouco melhor, na prática, quando nós, empresários, não conseguimos nos afastar da empresa, porque a gente está desempenhando normalmente uma função operacional. O que é operacional? É uma função do dia a dia que a gente tem que estar ali executando. Tá? Então, se eu, empresário, estou nessa função operacional, não tem como eu sair. Porque se eu sair, por exemplo, eu faço os caixas da pastelaria, né? Então, eu estou fazendo outras coisas, eles não estão doentes essa semana, então eu fiquei mais atrapalhada. Os caixas não foram feitos. É isso. Por quê? Porque eu estou na função operacional. E aí eu vou reclamar com quem? Não. Ou eu boto alguém para fazer, ou eu vou entender que vai ter uma limitação. Sempre eu vou ter que fazer isso até que alguém faça, tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente de fato está no operacional, vai complicar na hora da gente se afastar. Vai complicar mesmo. E aí é que já começa tudo errado. Porque se tu preferir ficar nessa posição por achar que de repente, não tem dinheiro para botar uma pessoa no meu lugar, tu tem que entender que tu tá fazendo o serviço de uma pessoa que ganharia R$ 1.800. Essa é a tua função. Mas a função de empresária, de empreendedora, de estar pensando em estratégia, de estar montando qual vai ser o próximo passo, de estar criando ideias e inovando em formas de atender melhor o cliente, de trazer um valor diferenciado para o teu produto, uma entrega, quem que está fazendo isso? Porque se tu está nessa posição de um profissional, né, que tu contrataria por 1.800, tu vai estar focado em executar aquela função operacional. Mas tu não vai achar ninguém que pense estrategicamente. E esse cargo vai ser um cargo que vai te custar muito mais caro. Ter uma pessoa que pense em tudo isso. Então, antes mesmo de tu pensar em te afastar, e aí seja afastamento porque vai ganhar neném, seja afastamento por doença, ou mais ainda, né? Vamos pensar na hipótese boa, eu vou me afastar porque eu vou tirar férias. Tu não pode fazer parte dessa equipe do operacional. Não pode. Isso não significa que, eventualmente, o funcionário faltou. Tá? Acontece bastante aqui na pastelaria, né? Funcionário faltou, eu tenho alguns extras que me quebram um galho. Mas é um dia que eu não quero pagar extra, é um dia de baixo movimento, vai o James para lá. Aí o James vai cobrir o operacional. Aí se eu precisar aqui de ajuda com a Liz, alguma coisa à noite, eu não posso contar com ele, porque o operacional não pode sair. Eu não posso simplesmente fechar o caixa da pastelaria, ninguém mais cobra, né? Porque eu não tenho caixa lá. Não, alguém vai ter que cobrir. Então, o que a gente precisa entender, né? Vocês, empresárias, têm uma função muito maior que não é o operacional, tá? Esse é o primeiro detalhe. Se tu tá ocupando essa posição, tu não vai conseguir achar realmente ninguém, tá? Que cubra o operacional e mais pensando em tudo.